Vivemos em uma época onde os homens estão cada vez mais fracos. E não estou falando de força física. Não é sobre levantar peso, ter músculos ou aparentar ser forte. Eu estou falando de algo muito mais sério, uma fraqueza emocional, mental e espiritual que está corroendo uma geração inteira de homens. E se você é homem e está ouvindo isso, provavelmente sabe exatamente do que eu estou falando. E se você não percebe isso, talvez esse seja o maior sinal de que você já foi engolido por essa fraqueza silenciosa. Olha ao seu redor. Nunca na história da humanidade os homens foram tão perdidos, tão desconectados de si mesmos. Homens que não sabem mais quem são. Homens que vivem anestesiados, fugindo da própria realidade através de prazeres instantâneos, pornografia, comida, álcool, redes sociais. Homens que não aguentam mais lidar com pressão, com responsabilidade, com frustração. Homens que se escondem atrás de máscaras, sorrindo por fora, mas completamente destruídos por dentro. E sabe qual é a verdade mais dura? Ninguém vai te salvar. Ninguém. Não existe uma mão mágica que vai descer dos céus para arrancar você desse buraco que você mesmo se colocou. A única mão capaz de te tirar do fundo do poço é a sua. E enquanto você não entender isso, sua vida vai continuar sendo esse ciclo miserável de frustração, vitimismo e sofrimento. O problema, irmão, é que você foi condicionado, desde criança, a acreditar numa mentira. A mentira de que alguém é responsável pela sua vida. A mentira de que a felicidade está do lado de fora. A mentira de que se você rezar o suficiente, ou trabalhar até se destruir, ou agradar todo mundo, a sua vida vai magicamente dar certo. E sabe qual é o resultado disso? Homens frágeis. Homens quebrados. Homens que olham no espelho e não gostam do que veem. E isso tem uma raiz profunda. Vem da infância. Vem da ausência do pai. Vem da falta de referência masculina. Vem da criação onde o menino cresceu ouvindo: não chora, seja forte. Engole esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, nunca ensinaram o que é ser forte de verdade. Nunca ensinaram o que é dominar as próprias emoções. O que é ser responsável pela própria vida. Então o que acontece? A revolta aparece. E com ela, vem os vícios, vem as escolhas autodestrutivas, vem os relacionamentos fracassados, vem a ansiedade, vem o pânico, vem a depressão. E aí você olha para sua vida e tudo que você vê é uma bagunça. Você não se sente capaz. Você não tem energia para levantar da cama. Você não se sente suficiente para a mulher que você ama. Você não sente que é exemplo para os seus filhos, se você tiver filhos. E isso dói, mano. Esse é num nível que quem nunca passou não tem como entender. Mas sabe o que é mais doido? Essa dor é a maior bênção que você pode receber. Eu sei que isso soa estranho. Eu sei que, se você está no fundo do poço agora, você vai pensar: como assim, velho? Como que essa dor pode ser uma bênção? E eu te explico. Pork, é só na dor que você para de fugir. É só na dor que você olha no espelho de verdade. É só na dor que você percebe que ninguém vem te salvar. Que a vida não tem pena de você. Que ou você se levanta, ou você é engolido. Sabe aquele papo que a galera adora repetir? A vida é uma escola. Sabe por que isso é verdade? Porque a vida vai te testar o tempo todo. Ela vai te jogar na lama. Ela vai colocar pressão. Ela vai te humilhar. Ela vai te apertar até você descobrir quem você é de verdade. E, meu irmão, eu te garanto, não é quem você finge ser na frente dos outros. Não é aquele personagem que você criou pra parecer bem-sucedido, engraçado, forte, ou cara gente boa. É você pelado, no chão, chorando, olhando pra sua própria alma e se perguntando: quem sou eu de verdade? E eu te digo uma coisa: ou você assume essa responsabilidade agora, ou a vida vai te cobrar do jeito mais cruel possível. Porque não tem escapatória, irmão. Você não vai sair ileso dessa existência. Ninguém sai. E sabe quem te ensinou o contrário? A sociedade do conforto. A sociedade da dopamina fácil, do prazer instantâneo, do Netflix, da pornografia, do fast food, do TikTok, do tap screen. A vida moderna enfraquece os homens, irmão. E não é por acaso. É projeto. É engenharia social, porque homem fraco é homem fácil de controlar. Homem fraco é homem que não questiona, que não luta, que aceita qualquer migalha, que abaixa a cabeça, que vive anestesiado. E se você acha que eu tô exagerando, faz o seguinte: olha os números. Nunca na história da humanidade teve tanto homem se matando. Nunca. O suicídio masculino é 4 vezes maior que o feminino. Nunca na história teve tanto homem ansioso, depressivo, dependente químico, viciado em pornografia, obeso, doente. Você acha isso normal, porque não é.
Isso é um colapso silencioso. É uma epidemia invisível. É um genocídio emocional e espiritual acontecendo na sua cara e ninguém tá falando disso. Sabe por quê? Porque não dá audiência. Porque não dá like. Porque não dá curtida. Porque falar de desenvolvimento masculino de verdade não é sexy. Não vende. A galera prefere te vender ilusão. Vem aqui que eu te ensino o segredo da masculinidade em 7 passos. Compra esse curso e em 21 dias sua vida muda. Mentira, irmão. Isso é mentira. E eu vou te falar a verdade que ninguém te conta. Dói. Crescer dói. Mudar dói. Curar os seus traumas dói. Encarar sua sombra dói. Olhar pro próprio fracasso dói. Só que dói muito mais viver uma vida que não faz sentido. Dói muito mais você chegar no final da sua vida, olhar pra trás e perceber que você não foi nada além de um espectador da própria existência. E sabe qual é o pior? É que no fundo você sabe disso. Você sente isso. Tá aí, agora, ouvindo isso com aquele aperto no peito, porque você sabe que está falando com você. E não tem problema, irmão. Não é pra você se sentir pior. É para você acordar, porque a boa notícia é que se a sua vida está uma bagunça, isso é sinal de que você ainda está vivo. E enquanto você está vivo, dá pra virar o jogo. Mas para isso, você vai ter que fazer uma escolha. Uma escolha que ninguém pode fazer por você. A escolha de se tornar um homem de verdade. Não um macho alfa de rede social. Não um fortão de academia que no fundo chora escondido no banheiro. Eu tô falando de um homem de verdade. Um homem que tem força e sensibilidade. Um homem que tem coragem de olhar para os próprios traumas, curar suas feridas e assumir a responsabilidade total pela própria vida. E eu vou te dizer uma coisa que ninguém te fala. Ser homem nunca foi sobre ostentar. Nunca foi sobre bancar o fodão. Nunca foi sobre gritar mais alto ou bater mais forte. Ser homem é sobre disciplina. É sobre autocontrole. É sobre responsabilidade. É sobre carregar pesos que ninguém vê. E mesmo assim, não usar isso como desculpa para se tornar uma vítima do mundo. É sobre você entender que ninguém tá vindo te salvar e que se você não se salvar, ninguém vai fazer isso por você. Sua vida, irmão, é um reflexo do que você tolera. Se você tolera viver uma vida medíocre, rodeado de hábitos que te destroem, de pessoas que te enfraquecem, de escolhas que te sabotam, então é exatamente isso que você vai continuar recebendo. A vida não te dá o que você quer, ela te dá aquilo que você aceita. E enquanto você aceitar ser fraco, ser vítima, ser passivo, ser um espectador da própria história, é isso que ela vai continuar te entregando. E sabe qual é a verdade mais brutal? O mundo não respeita homens fracos. Eu vou repetir, pra você não esquecer. O mundo não respeita homens fracos. As mulheres não respeitam homens fracos. A sociedade não respeita homens fracos. E não importa o quanto você chore, reclame ou se vitimize, o mundo não vai mudar por você, porque a vida não premia quem precisa. A vida premia quem merece. E se você não se sente merecedor, então tá na hora de olhar no espelho e perguntar: por que eu estou vivendo como se minha própria vida não valesse nada? E aqui entra um ponto que ninguém te ensinou, porque ninguém tem coragem de falar. O problema não é a sua mulher, não é seu chefe, não são seus amigos, não, sua mãe, não é seu pai. O problema é você. E enquanto você continuar olhando para fora, culpando o mundo, culpando as circunstâncias, culpando todo mundo, você vai continuar sendo prisioneiro da própria fraqueza. E eu sei que dói ouvir isso. Eu sei que é desconfortável. E eu sei que seu ego quer se defender agora, quer justificar, quer dizer: mas você não sabe da minha vida, você não sabe pelo que eu passei. E sabe de uma coisa? Eu não preciso saber. Porque não importa. O que importa é o que você vai fazer com isso. Porque, irmão, todo mundo tem uma cruz para carregar. Todo mundo tem traumas, dores, feridas, histórias difíceis. E sabe qual é a diferença entre os homens que vencem e os que fracassam? É que os que vencem param de usar suas dores como muleta. Eles usam a dor como combustível. Eles olham para o próprio inferno e dizem: foi daqui que eu vim, mas não é aqui que eu vou morrer. E aqui vai uma verdade que pode mudar a sua vida inteira se você tiver coragem de aceitar. Tudo que você mais quer tá do outro lado da dor que você evita. É isso mesmo. Você quer respeito? Tá do outro lado da disciplina. Você quer confiança? Tá do outro lado do desconforto. Você quer liberdade? Tá do outro lado do autocontrole? E você quer paz? Tá do outro lado do caos que você se recusa a enfrentar dentro de você. O problema é que você foi programado para fugir da dor. Desde criança te ensinaram que se dói é ruim, que se está desconfortável é melhor evitar, que se exige esforço, então não vale a pena. E aí você virou esse homem viciado em alívio, em prazer fácil
em dopamina barata e toda. Que a vida aperta, você corre pro celular, pro videogame, pra pornografia, pra bebida, pra qualquer coisa que te faça esquecer, mesmo que por alguns minutos, que sua vida está um lixo. E cada vez que você faz isso, você reforça pra sua mente que você é fraco, que você não dá conta, que você não é capaz. E sabe o que isso gera? Uma espiral descendente. A cada dia você se sente mais fraco, mais sem energia, mais sem confiança, mais sem direção. Até que um dia, você simplesmente aceita a Voca Seirand. Você se convence de que essa é a sua vida, e que não tem mais jeito. E aí você morre, mas continua respirando. Anda por aí, como um zumbi, com um olhar vazio, uma energia morta, esperando que alguém, algum dia, te salve dessa existência miserável. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Isso não é viver. Isso é sobreviver. Isso é vegetar. Isso é desistir de si mesmo. E com todo respeito, se você não veio para viver, então para que você está aqui? Para ser mais um na estatística? Para ser só mais um homem quebrado, frustrado, infeliz, que vive reclamando da vida, culpando todo mundo, esperando um milagre que nunca vai chegar? Você não nasceu para isso, cara. Você não nasceu para ser fraco. Você não nasceu para ser pequeno. Você não nasceu para ser dependente, inseguro, ansioso, perdido. Isso foi o que te ensinaram. Isso foi o que o mundo colocou na sua cabeça. Mas não é quem você é. Isso é uma mentira. Uma mentira que você ouviu tantas vezes que acabou acreditando. Mas sabe de uma coisa? Dá pra quebrar essa mentira. Dá pra quebrar esse ciclo. Dá pra mudar essa história. E tudo começa com uma decisão. Uma única decisão. Chega. Chega de ser fraco. Chega de ser menos do que você nasceu para ser. E aqui vai uma pergunta que você precisa responder, olhando nos seus próprios olhos, sem mentira, sem desculpa, sem enrolação. Até quando? Até quando você vai se contentar em ser a versão mais fraca de si mesmo? Até quando você vai fugir da sua própria grandeza? Até quando você vai se trair? Até quando você vai aceitar uma vida medíocre, sabendo que poderia ser muito mais, fazer muito mais, viver muito mais? Porque a verdade, irmão, é que ninguém vai bater na sua porta e te entregar uma vida nova. A vida não vai mudar porque você quer. Ela muda quando você muda. Ela responde ao seu movimento, à sua disciplina, à sua coragem, à sua força. E enquanto você não se levantar, não assumir o controle, não olhar no espelho e falar, eu sou responsável pela minha vida, nada vai mudar. Nada. E é aqui que começa a transformação. É aqui que você entende que ser homem não é sobre se sentir pronto. Porque, te digo, você nunca vai se sentir pronto. Nunca. Sempre vai ter medo. Sempre vai ter insegurança. Sempre vai ter aquela voz na sua cabeça dizendo que você não é capaz. E sabe o que você faz? Anda com medo mesmo. Anda com dúvida mesmo. Faz o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Porque é assim que se constrói um homem de verdade. Não é sobre sentir. É sobre fazer. Sobre escolher todos os dias ser um pouco melhor do que ontem. E sabe o que é mais louco? Quando você começa a se transformar, o mundo inteiro começa a te tratar diferente. Porque o mundo te trata exatamente como você se trata. Se você se trata como alguém fraco, o mundo te trata como fraco. Você anda cabisbaixo, inseguro, sem postura, sem energia, as pessoas te ignoram, te desrespeitam. Te tratam como um figurante da própria vida. Mas no momento em que você decide se posicionar, endireitar a coluna ou no orro, falar pouco e agir muito, o mundo sente. As pessoas percebem. A sua presença começa a falar antes mesmo da sua boca abrir. E isso não é papo motivacional. Isso é biologia. Isso é psicologia social. Isso é comportamento humano. Homens que vivem de forma desleixada, sem disciplina, sem autocontrole, são percebidos instantaneamente. Você acha que está enganando alguém, mas não está. Sua linguagem corporal te entrega. Sua energia te entrega. Seu olhar te entrega. A mulher que está com você sente. Seus amigos sentem. Seu chefe sente. Até seus próprios filhos, se você tiver, percebem. E a pergunta que fica é, o que é que você está comunicando para o mundo sem nem perceber? Porque, irmão, deixa eu te dizer uma verdade brutal. Você pode até não abrir a boca, mas a sua postura grita quem você é. E quem não entende isso, está fadado a ser invisível. Está fadado a ser ignorado, rejeitado, desrespeitado. Porque o mundo não respeita quem não se respeita. E você pode até não gostar dessa realidade. Pode até querer que o mundo seja mais gentil, mais justo, mais compreensivo. Mas ele não é, e nunca vai ser. O mundo não está nem aí para os seus sentimentos. O mundo responde à sua energia, ao seu posicionamento, à sua presença. E sabe qual é o erro da maioria dos homens?
É achar que basta ter dinheiro, um carro bom, uma roupa bonita, que tudo se resolve. Achar que isso vai fazer as mulheres te escolherem, que isso vai te fazer ser respeitado. Deixa eu te contar uma coisa. Não vai, porque a presença não se compra, a energia não se finge. O respeito não vem do que você tem, vem de quem você é. Vem do que você construiu dentro de você. Vem do homem que você se tornou, no silêncio, no desconforto, na disciplina, nas escolhas difíceis que ninguém vê. Quer que as mulheres te escolham? Quer que o mundo te respeite? Quer que os homens te olhem com admiração e as mulheres com desejo? Então aprende uma coisa que ninguém te ensinou. Você não conquista isso correndo atrás. Você não conquista isso se explicando, se justificando, se esforçando para agradar. Você conquista isso se tornando um homem que não precisa correr atrás, que não precisa provar nada, porque a sua presença faz esse trabalho por você. E aqui entra uma chave poderosa. Todo homem tem dois caminhos na vida. O caminho da fraqueza, que é fácil, confortável, cheio de prazer barato, de distrações, de desculpas, mas que no final leva para frustração, arrependimento e vergonha. E o caminho da força, que é difícil, desconfortável, exige disciplina, exige dor, exige renúncia, mas que no final te leva para a liberdade, para a confiança, para o respeito, para a paz. E você escolhe. Todo santo dia você escolhe. Toda vez que acorda e decide se levantar ou ficar na cama, toda vez que escolhe treinar ou ficar no sofá, toda vez que escolhe estudar ou se distrair, toda vez que escolhe se calar e observar ou se comportar como um desesperado querendo validação, cada escolha te constrói. Cada escolha te aproxima de um dos dois caminhos. E se você não está onde queria estar, olha para suas escolhas, porque elas te trouxeram até aqui. E deixa eu te contar uma coisa que vai doer, mas você precisa ouvir. Ninguém te deve nada. O mundo não te deve nada. As mulheres não te devem amor. A sociedade não te deve respeito. Sua família não te deve reconhecimento. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você para de se comportar como um mendigo emocional, implorando por migalhas de atenção, de carinho, de aprovação, e começa a se comportar como um homem. Um homem que não precisa que ninguém lhe dê nada, porque ele se torna suficiente, porque ele constrói tudo o que precisa dentro de si. E sabe, o que é mais bonito nisso? Que quando você para de buscar lá fora, tudo começa a vir até você. Quando você para de correr atrás, você se torna aquele que é perseguido, porque homens assim são raros. Homens assim são desejados. Homens assim são respeitados. E não importa onde você esteja hoje, não importa quão quebrado você se sinta, quão perdido, quão inseguro, você pode começar essa transformação agora, aqui, hoje, porque isso não depende de ninguém além de você. E talvez você esteja se perguntando: tá, mas como eu começo? O que eu faço? E a resposta é simples, mas brutal. Faz o que você sabe que tem que ser feito. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais motivação. Você não precisa de mais ninguém te dizendo o que fazer. Você já sabe. Lá no fundo, você já sabe. Você sabe que precisa parar de se sabotar, parar de fugir, parar de se distrair. Você sabe que precisa cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. Você sabe que precisa parar de gastar energia com o que não te leva para lugar nenhum. Você sabe que precisa se tornar o homem que você admira, o homem que você respeitaria se cruzasse na rua. E é por isso que eu te digo, olhando nos seus olhos, mesmo que você não me veja, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai acordar por você. Ninguém vai treinar por você. Ninguém vai trabalhar por você. Ninguém vai se disciplinar por você. Ou você faz, ou você vive o resto da sua vida sendo menos do que nasceu para ser. E não se iluda achando que é fácil. Não é. Nunca vai ser. Vai doer. Vai ser solitário. Vai ter dias que você vai se perguntar se vale a pena. Vai ter noites que você vai querer desistir. Que vai parecer que nada está dando certo. Que ninguém está vendo seu esforço. Que ninguém te reconhece. E é nesses dias que você precisa lembrar: o homem que você está se tornando vale mais do que qualquer aprovação externa, vale mais do que qualquer reconhecimento. Porque no final, só você sabe o preço que está pagando para se tornar quem você decidiu ser. E sabe qual é a verdade que a maioria não quer ouvir? Que a dor faz parte, que a solidão faz parte, que ser rejeitado faz parte, que ser ignorado faz parte, que ninguém vai te entregar um manual, ninguém vai vir te salvar, ninguém vai te carregar até onde você quer chegar. E é exatamente por isso que poucos chegam lá. Porque viver como um homem forte é um caminho que exige coragem. Coragem para ser impopular. Coragem para ser mal interpretado. Coragem para ser odiado. Coragem para não precisar agradar ninguém. Porque o preço do respeito,
da liberdade e da verdadeira força é alto. Alto demais para a maioria. E é por isso que a maioria escolhe ser fraca. Olha ao seu redor. A sociedade inteira está projetada para te manter fraco. Redes sociais te viciando. Comida ruim te adoecendo. Pornografia drenando sua energia. Entretenimento vazio te deixando entorpecido. Distrações por todos os lados. Tudo feito para te manter ocupado, alienado, anestesiado. Para que você nunca olhe no espelho e encare a verdade de quem você se tornou. E o pior, a maioria aceita. A maioria abraça essa prisão invisível. A maioria acha que viver assim é normal. Que é assim mesmo. Que felicidade assistir série, pedir delivery, se distrair, reclamar da vida e esperar que alguém ou alguma coisa mude isso. E deixa eu te falar, isso nunca vai acontecer. Nunca. A única saída, é você. Você contra você. Você contra seus próprios impulsos, você contra a sua preguiça, você contra a sua autossabotagem. Você contra essa voz interna que te quer fraco, confortável e inútil. E todo homem tem essa voz dentro de si. A diferença é que os homens fracos obedecem essa voz. E os homens fortes matam ela. Matam no treino. Matam no silêncio. Matam na disciplina. Matam no desconforto. Matam no trabalho duro. Sem plateia, sem aplauso, sem ninguém olhando. Porque eles sabem que não tem outro caminho. Eles sabem que ou se tornam a melhor versão possível de si mesmos, ou morrem como uma versão patética, envergonhada, esquecida, irrelevante. E sabe o que é mais insano? Que quando você começa a se transformar de verdade, tudo aquilo que parecia impossível começa a se tornar normal. Aquelas mulheres que, antes, te ignoravam, agora te olham diferente. Aquele respeito que antes parecia inalcançável, agora surge naturalmente. Aquela sensação de impotência, de ser pequeno, de ser invisível, começa a desaparecer. Porque, quando você muda, tudo muda. As portas que antes estavam fechadas se abrem. As oportunidades que antes pareciam distantes, aparecem. E não é magia, não é sorte, não é o universo, é você, é a sua energia. É a sua presença, é o homem que você se tornou. Mas atenção, não confunde isso com arrogância. Verdadeiramente forte, não precisa se achar, não precisa se exibir, não precisa gritar para provar quem ele é, porque a presença dele já faz isso. Porque quando você se conhece, quando você sabe quem é, quando você sabe do que é capaz, o silêncio se torna a sua maior arma. E o silêncio, meu irmão, grita mais alto do que 1000 palavras. O silêncio de um homem forte faz os fracos se sentirem desconfortáveis, faz os inseguros se afastarem, faz os invejosos te odiarem e faz as mulheres te desejarem. Porque a presença de um homem que se conhece é magnética, é irresistível, é impossível de ser ignorada. Por isso, se você quer que as mulheres te escolham, se você quer que o mundo te respeite, se você quer que os homens te olhem com admiração, entenda isso de uma vez. Ninguém te escolhe até que você se escolha primeiro. Ninguém te respeita até que você se respeite. Ninguém te valoriza até que você se valorize. E isso não acontece do lado de fora. Isso não vem de dinheiro, de carro, de status, de aparência. Isso nasce dentro do seu peito. Dentro da sua mente, no silêncio das suas escolhas diárias, nas pequenas decisões que ninguém vê, mas que constroem quem você é. Então, a pergunta que eu te deixo agora é simples. É você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não tem ninguém para te julgar, nem para te aplaudir? Quem é você no silêncio da sua própria consciência, porque é esse homem, e só esse homem, que determina tudo o que você vai viver daqui para frente? E se a resposta para essa pergunta te envergonha, então parabéns, porque você acabou de encontrar o seu ponto de partida. Porque é exatamente desse desconforto que nasce a sua transformação. Não tem mapa, não tem atalho, não tem fórmula mágica, Tembo, e só você. Agora é simples. Ou você continua vivendo como vive, sendo ignorado, rejeitado, desrespeitado, invisível. Ou você decide, hoje, agora, que nunca mais vai aceitar ser menos do que nasceu para ser. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já não aceita mais essa vida medíocre. E eu te garanto, se você tiver coragem, se você tiver disciplina, se você tiver disposição para enfrentar seus próprios demônios, ninguém mais no mundo vai ter poder sobre você, nenhuma mulher, nenhuma circunstância, porque você se torna livre, livre de verdade, livre por dentro. E essa, meu irmão, é a única liberdade que importa. Se esse vídeo te despertou, se essa mensagem fez sentido para você, então compartilha. Aqui porque esse é só o começo.
Aqui a gente não passa pano. Aqui, a gente não te dá tapinha nas costas. Aqui a gente te entrega a verdade que ninguém teve coragem de te dizer. Porque você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para ser grande. E se você está pronto para isso, seja bem-vindo. Porque a partir de agora, você nunca mais vai ser o mesmo.